Estamos? Bom, então estamos aqui em mais uma conversa com a Academia, em que o tema desta conversa chama-se O que faz um lar, de igualdades para imigrantes em Portugal. E temos aqui ao meu lado a Mariana Ferreira, que é a nossa artista em residência, e a Gaia Juliana, que é a investigadora do SES, e eu vou só fazer uma contextualização antes de passarmos à vossa conversa, que é, meia volta tenho que falar mais alto. Para já vou apresentar a Mariana, assim muito brevemente. A Mariana, por acaso até começou aqui em Coimbra a fazer teatro, no TEUC, não é? É licenciada em teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa e trabalhou com vários artistas e começaste a criar a partir de 2015, certo? É também escritora, dramaturga, foi uma das artistas do Linha de Fuga, por isso é que está aqui em 2020 e neste momento integra também a École des Maîtres na edição especial de dramaturgia. Gaia Juliana é investigadora permanente do SES, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, especializada em filosofia política. A sua metodologia cruza história das ideias políticas, filosofia política, estudos críticos da raça e de branquitude, teoria pós-colonial, estudos culturais e de género, e centra-se na análise também dos materiais visuais sobre isto. Desde 2015 também, que tem trabalhado bastante sobre as questões das migrações. Este é um dispositivo que nós encontramos para fazer esta conversa e que se chama The Long Table, que baseado num conceito de Lois Weaver, que é uma ativista feminista, por acaso, também, e que, basicamente, quem quiser conversar ou quem quiser intervir tem que sentar-se nesta mesa, portanto, as pessoas que estão lá fora ou que passem, têm que sentar-se nesta mesa e pedir um microfone. Estas conversas com a Academia é uma tentativa de linha de fuga estabelecer um diálogo entre aquilo que são investigações comuns, entre pontos de interesse sobre o que é a investigação artística e a investigação académica. E eu vou lançar um mote daquilo que é esta conversa. E a partir daí, se conseguir, calo-me. Então, a Mariana Ferreira tem como foco da sua criação a ideia de lar a partir das comunidades imigrantes. E o mote é: será que o lar é aquele lugar onde somos realmente livres para escolher e para nos modificarmos, livres para agir e para participar social, política e culturalmente? Este pretende ser, então, o ponto de partida desta conversa, pensando que reestruturação é necessária para cada pessoa na reconstrução de um lar. Será esse espaço, o lar, realmente privado ou é tão privado que se torna inacessível por meio da reação de um contexto externo de integração diferente do original? Vamos falar sobre verdadeira igualdade de direitos entre cidadãos nacionais e cidadãos imigrantes e que discriminações enfrentam no seu espaço privado e porquê. Este é um mote que eu vos lanço. É uma pergunta muito genérica, que não está nem diretamente ligada com a criação da Mariana, apesar de a Mariana tocar nisso, nem eventualmente ligada com as questões diretamente que investigas, mas acho que é um bom modo para começar e pergunto-vos, o que é este lar e que desigualdades é que provoca desde a origem até ao lugar para onde as pessoas imigram? Quem quer começar? Olá, boa tarde. Então, a pergunta o que é um lar é exatamente a pergunta desta minha criação. É essa a dúvida que eu também tenho, é esse o tema que me tem obcecado um bocadinho ultimamente. Para contextualizar, houve uma altura da minha vida em que eu não tive casa, e agora aqui fazemos uma ponte entre lar e casa, que não é uma ligação que me interessa assim tanto manter, interessa-me também poder rasgá-la, essa associação entre lar e casa, porque parece-me a mim, tenho descoberto que lar é muito mais do que isso,
Mas nessa altura em que eu ficava em casa de amigos, em casa de familiares, viajava, mas que não tinha um sítio que eu poderia chamar de meu, um sítio onde eu poderia sentir como um lar, perguntei-me muitas vezes o que é que eu procurava. E no fundo, acho que é essa um bocadinho a pergunta, que aqui está um bocadinho enquadrada na imagem de lar, mas que no fundo é aquilo que me interessa que seja a pergunta do que é que nós desejamos, o que é que nós queremos para as nossas vidas, que tipo de felicidade é que procuramos. E para isso, para procurarmos essa felicidade ou essa ideia de lar, que pode também ser ou não associada a uma ideia de liberdade, é por isso que eu, em particular, quis trabalhar ou quis falar com pessoas imigrantes, porque parece-me a mim que pessoas que passam por um processo de imigração têm uma outra conexão com a ideia de lar, têm uma outra reflexão, uma outra ponderação, uma outra introspeção que já foi feita, muitas vezes durante muito tempo, até chegar ao momento em que efetivamente decidem tomar esse passo, que às vezes é violentíssimo, de mudarem de casa. Mudarem de casa, mudarem de cidade, mudarem de país, mudarem de continente, à procura ou em busca desse desejo que nós todos também procuramos, que é como é que nós vamos viver as nossas vidas, o que é que importa realmente. E então foram esses dois lugares que eu decidi habitar, que eu decidi unir, mas que durante o processo também talvez expandir e rasgar. E pronto, é essa pergunta, o que é que faz um lar? Na verdade, acho que fiquei agora, depois de já ter tido uma série de encontros, tive 18 encontros com 18 pessoas, eu fiquei com mais perguntas e fiquei com mais dúvidas do que quando comecei, sem dúvida alguma. Se eu for ler a sinopse ou a proposta que eu fiz para a linha de fuga do ano passado, e se eu for ler agora, há um caminho muito, muito grande feito, porque efetivamente a ideia de lar e essa quebra de lar com a ideia de casa foi ficando cada vez mais difusa. E então não sei o que é um lar, mas sei que é muito mais do que aquilo que eu achava que era quando comecei, sem dúvida. E sem dúvida que um lar é diferente para toda a gente, mas acho que o que tem em comum é esse sítio do desejo, esse sítio da procura de alguma forma de felicidade, de alguma forma de paz. E pronto, é isso. Só fazer uma observação que é para quem nos está a ver e não ficar mal. Nós estamos sem máscara porque tomámos essa decisão de não ter máscara porque estamos todas perfeitamente vacinadas ou controladas e para falar ao microfone parecia-nos melhor. Peço desculpa ter interrompido depois desta tua fala, mas é só para esclarecer. Então, boa tarde a todas e todos. Estou com imenso prazer aqui convosco digamos, comentar o trabalho da Mariana, a intervir e contribuir a este momento assim, de construção do sentido, se quisermos, né? Agradeço imenso o convite da Catarina e fico feliz de estar aqui na Rádio Baixa. A questão do lar e da casa é uma questão que cruza muitos domínios, digamos, né? Se é verdade que pode ser que com mulheres brancas crescemos com a ideia da Virginia Woolf, né? de ter um quarto para si, ou uma casa para si, em sentido de proteção de nós próprias, né? de um lugar de tranquilidade, de um lugar de paz, de felicidade, né? Onde que nós podemos desenvolver os nossos próprios desejos, conhecer-nos, se quisermos, mas também sabemos que o lar em si mesmo pode ser um lugar de violência.
Portanto, não podemos ter uma ideia, não podemos ter um assunto, começar com um assunto do que é a casa ou o lar, seja, porque de facto há tantas diferentes abordagens e experiências de vida relacionadas ao espaço do privado, né? O espaço doméstico ou o espaço do privado. E depois, cruzar fronteiras significa, eu sou italiana, e peço desculpa por o meu português ainda muito, digamos, criativo. Cruzar fronteiras significa se posicionar, se localizar dentro de espaços que não são teus. Eu não fugi de uma situação de vulnerabilidade, né? Eu fugi da Itália e atravessei as fronteiras, né? Porque estava à procura de felicidade, com certeza. Mas também a minha ideia do lar, digamos, de uma comunidade, né? Que seja com laços de sangue, não, mas uma comunidade que pode ser uma comunidade de amigas, amigos, de pessoas que façam parte da tua vivências no dia a dia, né? O lar, a minha ideia do lar mudou ao longo da minha vida, e também eu mudei muito. Quando uma pessoa deixa o seu país e a sua casa, no sentido casa, no sentido mais amplo possível, e para alcançar um novo espaço, e com uma violência também do percurso, porque o percurso é violento, não é fácil. Chegar na Europa hoje não é fácil, é um percurso cheio de problemas, de complicações, não só administrativas, né? E, obviamente, é muito pessoal. Não serei eu a dizer como é que tem que ser. E eu acho que, neste sentido, o trabalho da Mariana é muito interessante, porque faz um trabalho que é de descoberta constante, né? Que é entrelaçar-se com outras vivências e tentar perceber em relação também como é que é o seu, né? A sua ideia do lar. Disse-se que, ou disse digamos, um antropólogo muito importante que chama-se Abdelmalek Sayad, que falava da dupla absence, né? No sentido de não pertencer já ao lugar de partida e não pertencer ainda, ou pode ser durante a vida inteira, ao lugar de chegada, né? Portanto, há ausências duplas. Mas também, e este é um pensamento muito forte, é também um pensamento que é criativo, de construção, que é de reação, também de resiliência e resistência a estas ausências, que é também reconstruir em cada lugar formas de aliança, formas de responsabilidade, de mútua ajuda, e eu acho que este é um aspecto que temos sempre de ter em conta. Eu disse que tentaria não falar, não é? Mas é difícil, porque acho que pegaste aí num ponto que é esta questão do percurso, não é? E do privado também. Lembro-me de um comentário de alguém que há uns tempos atrás dizia que um imigrante que não queria levar a casa porque não queria mostrar a forma como vivia para uma pessoa ocidental, não é? Que eu não sei se tu tivesse essa experiência de alguém dizer não quero que venhas à minha casa. Mas esta questão do privado também às vezes torna-se pública nesse sentido, e que é, se é o meu espaço privado e se eu mesmo assim não quero trazer ninguém para o meu espaço privado, o lar também é um espaço público, porque é um espaço de acolhimento, certo? E nesse sentido também, dentro daquilo que é esta ideia de projeção da imagem de lar, quantas revistas existem a mostrar aquilo que é o lar ideal e aquilo que deve ser definido como o lar ideal, quando às vezes não tem nada a ver com isso. Eu lembro-me de tu ontem dizer que uma pessoa dizia que o lar era onde estava o marido e a filha, não é? Portanto,
também é uma coisa muito privada, porque tem a ver com a intimidade. Até que ponto é que realmente este lugar privado é mesmo privado ou é realmente público para os imigrantes? Esta é uma pergunta que vos coloco. Sim. Eu durante os encontros que fui tendo, nunca soube muito bem como é que havia de propor às pessoas estes encontros. Aquilo que eu gostaria, assim, de uma forma imediata, e que nunca propus, foi, principalmente no início, ou com a maioria das pessoas, foi fazê-los precisamente em casa delas, porque não queria, de alguma forma, impor essa minha presença sem deixar que essa possibilidade surgisse por parte da outra pessoa, ou seja, que fosse na verdade e realmente uma possibilidade que deixasse a pessoa absolutamente confortável e em que ela me quisesse receber. Acabou por acontecer, em muitos dos casos, eu fui à casa das pessoas, mas na verdade não foi uma coisa que eu fui propondo assim de forma muito direta, mesmo que artisticamente e esteticamente fosse imediatamente aquilo que eu quisesse, estar a habitar o lugar da pessoa, o novo lugar da pessoa, mas de alguma forma não impus. Até que durante esta linha de fuga, a Marta e tu propuseram a algumas pessoas ou falaram dessa possibilidade, e ela aconteceu apenas uma vez. Portanto, realmente, efetivamente, isso é uma questão sensível, e então deixei sempre que o sítio do nosso encontro e que a conversa do lar que a conversa do lar e que as descrições sobre o lar e que a viagem ao lar da pessoa, o lar antes do processo de migração, fosse o foco e não o lar agora. Em relação... E sim, e acho que é precisamente porque esse lugar privado, intimidade, que as pessoas muitas vezes com muito esforço estão a construir e que às vezes ainda não está construído de todo, está longe disso, e ainda não responde àquilo que são os desejos e às ambições, ainda é parte do processo, apesar de já ser qualquer coisa, ainda é parte do processo. Esse sítio é privado até certo ponto, porque de alguma forma existem muito poucos sítios privados. Eu acho que aquilo que é realmente privado tem sempre a ver com o que está dentro do nosso corpo e da nossa mente, se nós desejarmos não o partilhar. Mas de alguma forma as comunidades que nós habitamos são sempre comunidades, são sempre sítios que outras pessoas entram e saiam e habitam, são sítios... estas pessoas vivem com familiares ou vivem com amigos ou vivem e esse sítio tem uma existência pública com as redes sociais, não é? É engraçado porque eu depois acabo por manter conexões com estas pessoas e segui-las no Instagram e elas seguirem-me a mim. Eu vou tendo acesso aos lares delas através das fotografias do Instagram mais depressa do que tenho no momento do nosso encontro. Aquilo que eu acho que é importante aqui quando nós falamos, por exemplo, no meu projeto, o que eu faço é eu tenho encontros com pessoas e proponho visitarmos os lares delas antes do processo de migração. Para nós partirmos do lar do passado para pensarmos no lar do futuro. E neste caso nós usamos o Street View, o Google Street View, para vermos as casas, não é? As fachadas das pessoas. E depois as nossas conversas sobre aquele lar, sobre aquele lugar, aquilo que é o passado. Isso é que é verdadeiramente acessar os desejos das pessoas. É aquilo que elas me vão falar sobre aquelas vivências, mais do que a fachada em si, mais do que as cortinas, mais do que as flores, mais do que a cozinha ou os livros ou as histórias de quando caíram. Ou a Ágata dizia-me a parede pintada que a avó durante toda a vida foi pintando à medida que os filhos e os netos e os bisnetos iam nascendo. O que me importa mais nesse acessar do lar é como é que as pessoas se referem a ele e aquilo que elas querem dizer sobre ele. E isso é obviamente público, mas isso foi a forma que eu encontrei mais ética ou mais respeitadora de poder falar sobre os desejos das pessoas sem
sem invadir ou sem as deixar desconfortáveis com o facto de se calhar ainda não terem conseguido alcançar o lar que elas desejam e que elas têm como lugar a alcançar, como objetivo a alcançar, e que foi o motivo pelo qual passaram por tudo aquilo que passaram. Sim, é um tema muito fascinante, porque no seguimento que perguntou, a questão que a Catarina colocou, o que disse a Mariana, cada, digamos, narrativa tem uma filtragem, né? Que são desejos, expectativas não alcançadas, né? Ideais, e depois a cara da pessoa que é do lugar, que olha para ti, que tu, imigrante, não sabes o que ela está a pensar, de qual teria sido ou deveria ter sido o teu percurso, né? Portanto, a questão da filtragem é fundamental. E a filtragem cria, de fato, aquela opacidade que está a ser tirada ou retirada quando um lugar tão privado chega a ser público. A questão da transparência e da opacidade é crucial, digamos, em todas as etnografias ou estudos antropológicos, mas também políticos sobre migrações e fronteiras. No sentido que, se é verdade que nós, e eu estou incluída neste nós, né, sendo uma pessoa europeia com cidadania, se é verdade que nós podemos ter acesso e direito a uma opacidade, no sentido que temos direito a fechar a porta, a dizer, this is my privacy, né? Quando uma pessoa atravessa fronteiras, né, especialmente a fronteira de Schengen, a fronteira que está a ser defendida por Frontex, né, perde de uma forma ou da outra este direito à opacidade. Portanto, a transparência que alguém... muitos filósofos políticos, também feministas, falam de transparência, de reconhecimento, né, na nossa ontologia, na forma que nós somos, né, como a base mesmo da democracia, e do respeito dos direitos. Há muitas vivências que dizem exatamente o contrário, ou seja, deixa-me ser opaco, deixa-me ser opaca, deixa-me não dizer sobre a minha vivência, deixa que eu faça minhas escolhas sem ser sempre dentro de um panóptico onde que eu pode ver, pode olhar para o que eu faço. E, portanto, a escolha da Mariana de perguntar sem impor, né? Deixa-me entrar, mas se tu quiseres, porque também deixar entrar no lar do país de partida, assim como do país de chegada, é uma questão de confiança. Digamos, porque depende precisamente desta oposição entre opacidade e transparência, porque há um exercício de poder sobre os corpos de quem atravessa fronteiras hoje, que é muito mais forte do que nós estamos disponíveis a deixar que seja sobre os nossos corpos. E isto é uma questão política dirimente, uma questão fundamental, né? E depois, mais uma vez, a questão da narrativa como artefacto é uma questão que eu nunca deixo de falar, porque é fundamental. Nós achamos que as pessoas que vêm de fora teriam de contar-nos a verdade sobre eles e elas, né? De facto, a verdade é muito complicada, porque não é só filtrada pelas vivências, né? A forma de se contar, né? De pessoas que têm as pessoas, né? Mas também depende sempre deste poder, né? De facto, de ter tido, por exemplo, de falar sobre a razão da migração, especialmente se alguns migrantes foram recusados o estado de refugiados, né? De ter sempre de contar, porque
a transparência é também uma questão, digamos, de uma atitude colonial do país que recebe, de facto, os migrantes. Ele tem de nos contar. Nós queremos saber. Não, às vezes não. Eles não querem contar. Sair do lar, da casa, pode ter sido traumático, mas também pode ter sido, digamos, a chegada a alguma coisa que normalmente não se fala por causa de moralidade ou de assuntos morais. Por exemplo, em uma etnografia que faz um amigo, um companheiro e colega, que chama-se Nicola Mai, e que trata do trabalho sexual de pessoas transvestis e trans que emigram dos seus países, que estão, a maioria delas estão entre Nigéria e Algéria. E elas não querem falar do que estão a fazer publicamente, do que estão a fazer aqui, porque a sua emancipação passa também através do trabalho sexual, ou através de questões que é a transição de um gênero a outro. E elas não querem falar. Ou pode ser que sim, pode ser que não, mas eles escolherão qual é o âmbito onde quer falar destas questões tão sensíveis. Portanto, de facto, o lar. E depois, a última questão é, o lar no sentido do lugar que muitos imigrantes constroem. Pode ser um lugar de proteção, mas eu conheço, infelizmente, muitos migrantes no sul da Itália, não só no sul da Itália, que trabalham como fruit pickers, que moram em caixas de madeira, ou que não têm acesso a uma casa. Elas reconstroem um lar, reconstruir alianças com outras pessoas na mesma condição, né? Mas, de fato, elas não gostariam de ter alguém, pode ser no seu lar, ou ter também pessoas ativistas que entrem e que façam daquele lugar alguma coisa transparente. Serão elas a falar quando elas quiserem falar do que acontece. Portanto, são questões sempre muito complicadas, digamos, né? Não, mas eu acho que estás a falar de uma série de perguntas que eu coloquei a mim mesma e tenho vindo a colocar a mim mesma, que tem muito a ver também qual é que é o meu lugar aqui e a forma como eu trato estas pessoas. E acho que para mim, desde o início, que assim, uma palavra que foi muito importante para mim é a palavra convite. Não é? Tipo, uma coisa que eu fiz muito no início e que na verdade agora deixei um bocadinho de fazer, mas se calhar até vou voltar a fazer, é perguntar às pessoas porque é que decidiste aceitar, porque é que decidiste fazer isto, o que é que esperas deste encontro, ou seja, porque a ideia é mesmo que seja um convite e que as pessoas possam tomar a decisão de o aceitar ou não e em que termos e em que modelos. E é por isso que, na verdade, a metodologia deste processo tem sido tão desequilibrada e tem sido tão difícil chamar-lhe metodologia, na verdade, porque estou sempre a tentar adaptar-me àquilo que é a vibe e a energia de cada encontro e de cada momento. Uma coisa que eu digo sempre no início, quando as pessoas aceitam vir ter comigo, faço sempre temos sempre uma conversazinha em que eu pergunto, em que eu tento mais que eu possa deixar as pessoas à vontade para falarem comigo sobre aquilo que elas decidirem falar. Portanto, a questão da imigração, em muitos dos encontros nem sequer aparece. O que para mim é super tranquilo. Na verdade, o que eu quero é mesmo ter uma conversa com alguém e pensar um bocadinho sobre o que é o lar. E depois os próprios sítios de conforto e a própria ideia que a pessoa tem do que é este encontro é que vai decidir o que é o encontro. E não perguntas. Eu no início, antes de começar os encontros, se calhar devia fazer uma série de perguntas e depois rapidamente pus isso tudo de parte, porque na verdade eu não sei quais é que são as perguntas e também não tenho assim tanto interesse eu estar a fazer perguntas à procura de que respostas. O que tem interesse aqui é nós termos uma conversa que seja completamente livre. Então, com algumas das pessoas nós estamos só a falar única e exclusivamente daquela casa e das memórias da pessoa daquela casa e aquilo que foi aquele sítio para aquela pessoa.
para outras pessoas estamos a falar sobre o presente e aquilo que ela procura no presente e a sua situação legal e como é que é estar num processo do CEF para obter a residência ou a nacionalidade ou o que é que falta. Com outras pessoas querem contar-me os sítios que habitaram e os sítios que foram importantes nas suas cidades na construção da sua identidade, porque isso é que é importante para elas. E para outras pessoas, não, talvez seja mesmo o processo de decisão que é importante para elas falar. Então, às vezes até é um bocadinho difícil saber bem o que é este projeto, porque cada encontro que eu tenho, ele abre cada vez mais. Então, eu própria, e nós tivemos uma conversa ontem super interessante em que falámos muito sobre isto, qual é que é o meu sítio e qual é que é a minha responsabilidade enquanto pessoa que vai editar vídeos e que vai transformar os testemunhos, eu não gosto muito dessa palavra, mas aquilo que as pessoas, o discurso que cada pessoa decidiu partilhar comigo, qual é que é a minha responsabilidade e quais é que são as minhas escolhas em decidir aquilo que é utilizável artisticamente ou não. E nesse sítio é óbvio que eu não posso esquecer quem é que eu sou e de onde é que eu venho e para onde é que eu vou e qual é que é a minha ideia de lar, porque eu também eu não me posso esquecer daquilo que eu sou para eu conseguir ouvir aquilo que as pessoas me querem dizer. Quando as pessoas estão a partilhar as histórias delas comigo, não estão acho eu, ou pelo menos eu espero que assim seja, não estão a tentar satisfazer-me a mim. Aquilo que o contexto todo do projeto pretende que seja é que elas consigam falar comigo e que este encontro, e isso é das coisas mais bonitas que têm acontecido, também seja comovente para elas, também seja um sítio de reflexão para elas, também seja um sítio de participação para elas. Portanto, do momento em que eu vejo a pessoa, muitas delas eu já conhecia anteriormente, logicamente, outras não, é sempre uma gestão da expectativa da pessoa, da minha expectativa, da expectativa do projeto, de respeito, de liberdade, de procura de intimidade também, porque às vezes eu consigo entrar mesmo em sítios de partilha de intimidade que são muito belos e às vezes não consigo e está tudo bem e se calhar passamos 45 minutos a falar sobre a arquitetura de Luanda e ótimo, quero falar sobre a arquitetura de Luanda, porque se é isso que a pessoa traz para a mesa, eu estou disponível para receber. Mas é isso, é um sítio de... cada vez expando mais e cada vez eu estou mais sem saber, às vezes, o que é este home, o que é este projeto, o que é o lar, mas também o que é este projeto artístico e como é que eu vou tratar isto tudo, este material todo, estes encontros todos, transformá-los num objeto com valor artístico, mas também ético e também responsável. E então estes encontros também me ajudam muito a pensar sobre isto e a colocar-me nos sítios das perguntas difíceis, porque não pode ser de outra forma. Foi esta a proposta que eu fiz, agora estou nela até ao fim, a dificuldade. Mas pronto. Sim, a questão da autenticidade é uma questão muito complexa, no sentido que o que a Mariana disse sobre eu tento pensar em perguntas e depois esqueço, porque não faz sentido nenhum, né? É todo o que vem é bom, no sentido que a conversa vira sobre temas que não eram, né? Que não podiam ser imaginados, né? Ou previstos, mas de fato dizem alguma coisa. Ele de fato fala, né? São narrativas que falam de narrativas, narrativas que falam de pessoas, porque de fato é o olhar próprio de uma pessoa sobre a arquitetura, né? Mas é um olhar que diz muita coisa, não? Pode dizer muita coisa. De fato,
A autenticidade é uma questão complexa, estava a dizer, porque foi bem trabalhada pelos ativistas e ativistas mulheres e homens, e pelos, digamos, pelos intelectuais que trabalham sobre esta questão, as questões relacionadas à migração, porque a procura da autenticidade é sempre muito colonial, né? É sempre muito... vai precisamente na direção que estava a falar, de transparência, né? Gostava da ideia que elas se comportassem comigo sem inibições, no sentido de ser alguma coisa genuína, né? Mas não é verdade. Mas não, porque não acontece com entre ninguém, no sentido... É a questão da construção da nossa cara, da nossa imagem, né? Alguma coisa que pertence a todos os seres humanos. E depois, numa situação em que há um diferencial de poder, sendo que tu és a artista, primeiro, e depois tu és a pessoa que tem cidadania, né? Ou que tem uma situação de privilégios. Pode ser que não, pode ser que sim, depende do qual privilégio, mas, né? E que pode ser um privilégio de raça, que pode ser um privilégio de classe, ou de educação, de capital cultural, por exemplo, né? Ou de sexualidade e muita outra coisa. Mas sim, e portanto a autenticidade é alguma coisa com quem acho que nós teríamos de jogar o tempo inteiro, né? Porque não é fixa, não existe... Está a ser negociada constantemente, não é uma coisa pura, não existe a pura autenticidade. A autenticidade está na mentira também, né? Portanto, é uma questão interessante, né? Mas a liberdade de falar e a liberdade que tu, Mariana, tens, de fato, de pegar no que está a ser dito, é muito interessante. Eu queria saber se depois, em lugar... digamos, após a edição, faço uma devolução também, né, às pessoas que entram no teu trabalho artístico, e, digamos, se o editing final é também alguma coisa em que elas participam. Então, o que eu penso fazer é uma pré-proposta que também é uma coisa que eu costumo fazer nos encontros, que é perguntar às pessoas, ou dizer às pessoas no fim, que assuntos é que tocar alguns dos pontos que eu achei que podia desenvolver. E se as pessoas estão confortáveis com isso ou não. E, em geral, sim. Porque também, como já tomaram a decisão de os dizer e de os comunicar, em princípio sentem que sim. Mas depois a minha ideia é fazer uma pré-proposta, e antes de passar a vias de facto, ou seja, antes daquilo passar a ser material cristalizado, é voltar a contactar a pessoa, porque tenho que lhes pedir, não só tenho que pedir autorização para que a imagem dela seja passada, faça parte, que é uma coisa que também anteriormente também já pergunto. Mas também em que medida é que ela vai aparecer e o que é que vai falar, o que é que vai ser falado. Portanto, a minha ideia é fazer isso. Ainda não cheguei a esse lugar, mas algumas das pessoas pediram-me, algumas das pessoas eu senti especificamente, por exemplo, que não se sentiam confortáveis com a questão da imagem, apesar de nunca ninguém me ter dito isso especificamente. Mas então o que eu penso é que eu vou guardar a imagem dessa pessoa, vou pô-la de parte e vou utilizar só o áudio, por exemplo. Vou trabalhar só com o áudio, de alguma forma também tentar fazer com que esse sítio que eu habito, que é um sítio de poder, mesmo por mais que eu tente difundi-lo, ou por mais que eu tente ter todos os cuidados e mais alguns, a verdade é que ele vai sempre existir, não é? Porque é um bocado a janela deste projeto, é um bocado isso. E então aquilo que eu posso tentar fazer é ter todos os cuidados para que a pessoa sinta que aquele lugar é um lugar de segurança também para ela, e um lugar que ela está preparada ou não para fazer parte. Porque no fim de contas aquilo pode ser só um encontro para nós, mas depois vai ser um espetáculo. Há pessoas que vão ver, vai ser um espetáculo que eu espero que circule.
visto por muitas pessoas, e então para mim eu preciso, também por uma questão de consciência, de ter a certeza que aquela pessoa está confortável exatamente com tudo o que está ali. E então nesse sentido, sim. Claro que em termos de logística às vezes é sensível, mas faz-se precisamente para tentar respeitar ao máximo e para que a pessoa também tenha uma escolha, não é? Porque uma coisa que interessante que aconteceu foi que o primeiro encontro, um dos encontros que eu tive no ano passado com uma mulher iraniana a viver aqui em Coimbra, foi que ela, passado muitos meses, contactou-me e disse-me que não sabia se sentia confortável em fazer parte. Passado muito tempo. Porque ela fez alguns comentários políticos que de alguma forma podem, daqui a muito tempo, voltar e ter consequências para ela. Então eu tirei-a do projeto, logicamente, e isso é uma coisa que se calhar nem passa pela cabeça de alguns dos participantes, esse perigo, ou essa fragilidade, ou essa sensibilidade de poder ter uma coisa que está ali cristalizada e que depois, passado algum tempo, eles podem vir a arrepender. E então, nesse sentido, eu estou a tentar ao máximo respeitar o lugar de cada um, e às vezes se com algumas pessoas eu consigo chegar a sítio de uma partilha muito íntima, não autêntica talvez, claro, mas íntima, eu quero com outras pessoas isso não aconteceu e está tudo bem, então não é sobre isso. A minha análise daquele encontro não vai ser sobre isso, não vai ser diretamente ligada às questões iniciais deste projeto, vai ser sobre outra coisa qualquer, e é por isso que ele continua a expandir, a alargar, até ao ponto, não é, pronto, nós não sabemos muito bem ainda o que é que isto vai ser. Mas a questão da autenticidade, estavas a falar, sim, é muito verdade, é tudo aquilo que nós dizemos, toda a hora é uma construção, é uma narrativa, e eu tenho perfeita consciência e consigo ver isso muitas vezes nestes encontros, quando nós estamos simplesmente a conversar, que a ideia daquilo que é o desejo de algumas pessoas é uma construção. E não é uma coisa que às vezes até é engraçado, porque meio que elas se justificam, ainda não estou lá, não é? Mas estou finalmente a caminho, estou finalmente a chegar, estou a tudo aquilo que ali se passa é sempre artificial de alguma forma, porque é uma conversa com uma câmara, porque é uma pessoa que faz um pedido, um convite para termos uma conversa, não é uma coisa que acontece naturalmente. E então logo aí existe uma perspectiva da pessoa, existe às vezes um discurso, muitas vezes acontece dizerem-me, eu ia-te mostrar aquela casa, mas depois achei que não sei o quê, ou seja, as pessoas antes de terem os encontros comigo também pensam sobre o que é este processo para elas, o que é que faz um lar para elas, o que é que elas desejam, o que é que elas estão à procura, e então quando elas passam por isso, quando elas se encontram comigo, também já têm uma narrativa construída sobre aquilo que é uma narrativa que também, de alguma forma, está a servir aquilo que são os desejos delas. Ou então não, como também já aconteceu, e é uma narrativa que é suposto desafiar-me também, e que é uma narrativa que é mais politizada e mais organizada. Isso também acontece, e aí nesse caso microfone, tipo, fala-me então daquilo que tu queres dizer até ao fim, e pronto, e o espaço é teu, o palco é teu, porque não lá está, mais uma vez não faz sentido sequer chamar isto de entrevistas, uma coisa que às vezes ouço as pessoas dizer, as entrevistas, e eu fico assim desconfortável, porque não são entrevistas, não é esse o objetivo, não é eu fazer perguntas e as pessoas responderem, o objetivo é que nós partamos de um sítio que é o que é que era o teu lar, mostra-me o teu lar antes, e a partir daí o que é que acontece, e aquilo que as pessoas decidirem que acontece é o que acontece, de alguma forma, não é? Ou pelo menos assim eu pretendo que seja, e aí deixar mesmo que qualquer autenticidade ou artificialidade, que qualquer narrativa ou construção tenha permissão de existir.
porque para mim é absolutamente justo que a pessoa para mim é isso que me interessa, é o discurso da pessoa, não a verdade dos acontecimentos, porque isto não sou repórter, é o discurso da pessoa, o que é que ela diz sobre aquilo, o que é que ela escolhe dizer, enfim. A questão da autenticidade não é só sobre os discursos, mas também sobre a situação emocional que tu poderias achar de ter construído. Ou seja, o sentimento de disponibilidade destas pessoas são verdadeiros ou não? A vontade de falar, ou como tu falaste, Mariana, a vontade de falar ou até chegar a um ponto de autoconsciência através de mim, que é uma coisa muito forte que tu disseste, né? Tem que ver com uma ideia que tu conseguiste, de fato, alcançar alguma situação extraordinária, de extraordinária cumplicidade. Que é ali, porque a conversa, de fato, é a conversa sobre elas e elas, não é tanto uma conversa sobre ti. Portanto, eu primeiro queria saber qual é que é o percurso que chega até o momento da gravação. Portanto, porque senão poderia ser extrativismo. Eu vou lá, vou conversar, mas vou conversar da tua história. Sim, obrigada. Percebes o que estou a dizer? Ou senão é uma confiança que é baseado sobre o do-it desse, no sentido que eu falo também de mim, não só como artista, mas como pessoa, porque aqui parece-me que há o artista que de fato não está a fazer uma entrevista, mas o artista fica a ser artista e outras pessoas falam do seu lar. Mas eu quero saber qual é que é o percurso, que provavelmente não é assim, qual é o percurso para chegar até a conversa. E há uma co-construção desta etnografia, porque é uma forma etnográfica, se quisermos, né? Mas uma etnografia muito interessante porque não tem um objetivo único, né? É expansa, né? Como estavas a dizer, muito larga, vai em lugares que não são previstos, né? Mas é uma etnografia ou pode ser até uma co-etnografia, né? E, portanto, queria saber mais do teu percurso com cada uma dessas pessoas. Eu, parte deles, na verdade, assim, uma boa parte eu já conheço. São pessoas que eu já conheço ou fui conhecendo e apresento-lhes o projeto. Uma coisa que eu faço é mostrar o vídeo da apresentação que eu fiz no Linha de Fuga do ano passado, que é para elas já terem mais ou menos uma ideia do que é que, apesar do projeto já não ser exatamente aquilo, ou poder ser aquilo, mas ser outras coisas também, só para terem mais ou menos uma ideia do que é no palco, do que é a imagem, aparecer, a projeção, né? E isso das pessoas que eu conheço, não, nem qualquer das pessoas, mas sim, há pessoas que eu conheço. As pessoas que eu não conheço... As pessoas que eu não conheço foram, na verdade, só as pessoas aqui de Coimbra, porque eu não vivo nesta cidade. E estas pessoas foi a Marta e a Catarina, a Marta sobretudo, que fez a pesquisa e que falou com uma série de... Mas Marta também podes responder, com uma série de associações que também fizeram esse convite às pessoas. E depois, como na verdade eu tive 5 encontros aqui em Coimbra, esses 5 encontros, como na verdade eu não tinha essa possibilidade, eu não as conhecia, há sempre uma conversa mais ou menos demorada em que eu vou apresentando o máximo que eu posso o projeto, o que é que as imagens do projeto, o vídeo da apresentação, falo-lhes um bocadinho de quem é que eu sou, porque é que eu estou a fazer isto, e é mais ou menos isso. Tento ao máximo falar com elas antes e sempre o tempo estou a tentar deixá-las à vontade o máximo possível para nós falarmos, para que elas não sintam que existe uma expectativa muito específica sobre o que é suposto elas darem. Então é sempre dizer, olha, mas isto é livre mesmo para falarmos do que tu quiseres, e eu faço
mas quando as pessoas chegam até mim já sabem, claro, o que é mais ou menos o que é o tema e que há este convite de me apresentarem a sua casa ou a sua casa, os seus lares, antes do processo migratório. E o que acontece muitas vezes é que a gente às vezes até vai lá e depois não fica lá todo e esses sítios não farão parte, ou seja, essas imagens, a única coisa que é filmada é a nossa cara à procura do sítio, não é filmada, ou seja, não ficamos com o registro daqueles lugares. Eu tenho esse registro porque eu depois tenho um mapa mundo em que tenho só os pontinhos dos sítios onde eu viajei com estas pessoas, mas é tudo, ou seja, as casas delas não serão mostradas. E sim, acho que é isso. Isso é mais ou menos assim o percurso. E agora daqui para a frente, porque eu também agora tenho que começar a parar de ter encontros e começar a trabalhar sobre o material que tenho, mas há alguns mais que eu acho que sinto que eu ainda gostava de ter. É sempre tentar sempre ter esse cuidado de que aquilo é o mais claro possível, ou aquilo que eu estou à procura fica o mais claro possível, dentro das possibilidades da comunicação direta, assim, fica o mais claro possível para as pessoas. E sentir que se não existe assim, afinal, tanta disponibilidade ou tanta vontade, também respeitar isso. E então a única coisa que eu posso dizer é que eu tento a toda a hora ter muito cuidado com isto tudo e usar muito a minha intuição no momento, no encontro com a pessoa, para estar sempre numa zona do que é confortável, e se a pessoa decidir ir para sítios que sejam um bocadinho mais privados ou um bocadinho mais emocionais, que acontece, não muitas vezes, mas acontece, que isso seja uma decisão dela e não minha. Tenho uma pequena provocação. Digamos que as pessoas com quem tu entraste nesta conversa são pessoas que são migrantes de outros países. Mas tu falaste agora de intuição. A melhor intuição que uma pessoa pode ter é com pessoas que são mais próximas, porque eu nunca fui migrante de um país fora. Fui imigrante na Austrália, mas era imigrante da Europa, né? Eu podia ter um papel de expulsão se eu tivesse morado na Austrália mais do que o prazo que foi-me dado, né? Mas não é que estava a ser deportada na Christmas Island, ok? Não estava a ficar no meio de nada como muitos refugiados e imigrantes que vêm da Ásia ou do Oriente Médio. E, portanto, sou pessoa branquinha, privilegiada, né? E na taxonomia tem valor, né? Tem um valor muito claro. Portanto, a questão é, se eu tivesse de basear o meu trabalho, de fundar o meu trabalho na intuição, a melhor intuição tem que prever, não? Uma proximidade. É aqui todo o pensamento feminista de Sara Ahmed sobre a proximidade, né? Que pode ser também uma pessoa que é muito afastada de nós, muito diferente de nós. Mas a intuição é também o silêncio, é também o não perguntar, é tentar não tirar nada da outra pessoa, mas, né, caminhar, andar, né, com a outra pessoa. Ela fala de uma proximidade de skin to skin, pele a pele. Mas a provocação é precisamente isto, porque estas pessoas que vêm de outro lugar, quando a questão do lar foi também uma questão muito pesada para todos os imigrantes e as imigrantes portugueses em outro lugar, por exemplo, né? Assim. Sim, eu por acaso começo a minha procura precisamente a partir de conversas com familiares meus que emigraram. Eu fiz e que estão imigrados ainda. Muitos deles, alguns voltaram, outros estão imigrados ainda. O meu pai, por exemplo. E eu tive uma pequena experiência de imigração sazonal durante 3 anos e isso foi assim os sítios onde eu parti, foi desses sítios de proximidade, na verdade.
Só que depois a pesquisa, e depois sempre pessoas que eu conhecia, amigos, amigas. Só que depois também comecei a reparar foi que as pessoas que são minhas amigas e os meus amigos com quem eu ia tendo estes encontros também eram pessoas que, de alguma forma, representavam um tipo muito específico e muito igual de imigração, que era uma imigração talvez um bocadinho mais privilegiada, uma imigração, por exemplo, para estudar, e que depois acabavam por ficar, mas, ou seja, era um sítio que eu achava que não era assim tão representativo daquilo que era a minha procura e que no fundo, aquilo que eu me perguntava era se aquilo que eu queria saber era o que é que podia ser, até onde é que pode ir o conceito de lar e aquilo que significa, e aquilo que os desejos que a ideia de lar traz podem fazer alguém fazer. Então eu preciso de falar com pessoas que tenham refletido muito sobre isso e que tenham tomado mesmo uma decisão de ter que ir para outro sítio à procura de algo melhor. Quando a coisa está mais em risco, não é? Quando o sítio está mais... Quando não se trata só de ser uma pessoa europeia que vai viver para a Austrália ou ser alguém francês que vem fazer um mestrado para Portugal e acaba por ficar porque cria uma comunidade. Eu queria também saber outros pensamentos, queria também perceber, queria expandir esse conceito de lar, queria perceber também o que é que significa fazer outro tipo de imigração, o que é que quando se chega a um ponto em que já não dá, e o que é que fica, o que é que se traz de lá, o que é que as pessoas trazem de lar, e como é que a ideia de lar altera depois de um processo de migração, o que é que muda na nossa ideia de lar. Então eu decidi, tipo, ir expandindo, mas de alguma forma essa intuição que eu estava a falar, que eu uso durante a conversa, que é completamente falível, obviamente, mas é no fundo, para além de todos os cuidados e tudo aquilo que eu fui aprendendo também com cada encontro e com todas as conversas que eu vou tendo com pessoas satélites ou com pessoas com quem eu decido partilhar, todas as problemáticas que vão surgindo, eu vou levando para cada novo encontro. E então, se calhar, há encontros no início que podem ter sido mais frágeis ou podem ter sido tocados em zonas, se calhar, com as quais eu não me sinto tão confortável neste momento, e então é por isso que é continuar, que é para que seja sempre o melhor possível. E depois também ter a capacidade, a lucidez de deixar de parte, de não usar aquele material, de respeitar, de não arriscar material e vivência que não é minha para ser arriscada. Pronto. Sim, a questão da metodologia digamos, no uso do que consegues, né, coproduzir durante as conversas é muito importante, mas aqui há duas questões que são opostas, mas são interessantes na mesma, que é silenciando as experiências de migração de pessoas mais próximas, né? Acaba, se quisermos, em neutralizar a voz da pessoa que de fato cria a obra, no sentido digamos que a experiência mais privilegiada e branca, dentro do pensamento crítico antirracista, está a ser neutralizada. Desaparece, porque é mais interessante a dos coloridos. Percebes o que estou a dizer? Estou a falar de uma forma muito crítica, né, de um pensamento que coloca ao centro da cena um olhar branco, que de fato não fala da vida branca, fala da vida dos outros, né? Mas, ao mesmo tempo, há o pensamento oposto, que é tipo, chega a falar dos brancos.
falamos das outras pessoas, né? Ou permitimos outras pessoas de ter uma voz, né? É nesta tensão entre os dois polos, digamos, que situa-se, parece-me, o teu trabalho, no sentido de ver como recriar um diálogo que é consciente das relações de poder, tenta de construí-las, né? Mas ao mesmo tempo está numa tensão com tudo o que acontece em termos de relações de poder dentro e fora da conversa, né? Portanto, nesse sentido é interessante, mas a questão da neutralização do ponto de vista branco é alguma coisa que coloca-me sempre numa situação de incerteza, porque faz parte também do meu trabalho. E agora vamos ao meu trabalho, né? No sentido que tem que ver com como é que faço eu a falar, como é que posso eu falar do que eu falo, ficando sentada no meu escritório e com um salário, uma cidadania e permisso de atravessar fronteiras sem problema nenhum e, de fato, ainda uma segurança social que toma conta de mim, etc, 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 né? Não tenho problemas de saúde que sejam, né, limites, que constituem limites na minha vida. E como é que faço eu a falar do que é a violência do poder, a violência racializada, genderizada, de classe, de um poder cuja experiência eu tenho numa mínima forma, digamos, né? E, portanto, há momentos no que, se vocês tivessem possibilidade de ler o que eu escrevo, eu começo sempre com um autoposicionamento. Ou seja, quem sou eu é porque eu faço. Porque estou a fazer uma operação de análise e qual é o meu objetivo. Que não é alguma coisa, digamos, teleológica, de fato, mas é tipo, quero perceber melhor como é que funciona a nível simbólico, a nível material, o sistema que eu tento não reproduzir, mas que de fato reproduzo todo o tempo inteiro. Portanto, sim, é uma questão que eu sinto muito minha, né? Não é, a provocação não era só para a Mariana, digamos. Esta foi uma conversa que nós inclusivamente falámos ontem, que é este papel, não é? Da mulher, pronto, mulher branca europeia, eventualmente a única minoria que existe aqui é o facto de seres mulher, não é? Porque europeia e branca. Estamos no limite da nossa conversa e podíamos continuar. Eu tinha aqui tantas observações, porque na realidade esta confrontação daquilo que é um processo de criação artística e um processo de investigação traz muitas coisas interessantes num pensamento crítico, e acho que é também o porquê de vos ter juntado, é que sabia que poderia ser interessante. Gostei muito daquilo que tu falaste sobre a questão do extrativismo, e acho que é uma questão muito importante a ter em conta também no teu trabalho, porque este posicionamento enquanto europeia, e acho que a Mariana também está a pensar nisso, acho interessante precisamente esta questão do pensamento ético, não é? Que vocês as duas falaram de uma perspectiva diferente, e sempre me parece que agora capta a ti, Mariana, na tua escrita e enquanto dramaturga, pensares todas estas coisas, não é? Porque enquanto que a nível sociológico se faz uma análise global, não é? E quanto muito faz-se exemplos particulares como exemplos, o teu trabalho é sobre as particularidades e sobre os indivíduos, portanto parte muito das experiências pessoais. E eu queria vos agradecer às duas, especialmente à Gaia por ter estado aqui, mas também a ti, Mariana, por teres aceito este desafio de estar frente à Gaia. E agradeço a todos aqueles que seguiram também, e que estará disponível também depois no nosso Facebook esta conversa. Muito obrigada a vocês as duas. Até à próxima.